10 revelações surpreendentes sobre o novo Papa Leão XIV que o mundo precisa conhecer. O que poderia unir secretamente uma quadra de tênis, um boné desgastado dos White Sox e uma bicicleta que desafiou as alturas dos Andes? Antes de darmos todas as respostas e curiosidades sobre o novo Papa, gostaríamos que você se inscrevesse em nosso canal e deixasse um like neste vídeo para que possamos trazer cada mais conteúdos interessantes para você. Voltando ao assunto deste vídeo, a resposta esconde-se nas sombras do Vaticano, em um homem que você talvez jamais tenha ouvido mencionar, até sua surpreendente ascensão como Papa Leão XIV. Robert Francis Prevost. Mas cuidado, por trás daquelas vestes imaculadamente brancas pulsa uma história que ameaça desmoronar tudo o que você pensava conhecer sobre o trono papal. Este não é apenas o primeiro pontífice americano. É um enigma vivo que desafia explicações simples. Um fervoroso apreciador de beisebol, um tenista apaixonado, portador de 2 passaportes e, mais intrigante ainda, alguém inexplicavelmente mais próximo das pessoas comuns que qualquer líder popular jamais conseguiu ser. Este Papa misterioso não apenas quebra convenções, ele as despedaça quando necessário, carregando uma peculiar visão pastoral que entrelaça simplicidade enigmática, profundidade inexplorada e uma fé que caminha firmemente sobre a terra. Literalmente, enquanto muitos ainda visualizam o papado envolto em palácios marmóreos e pronunciamentos cifrados em latim antigo, este homem extraordinário domina 6 idiomas. Viveu silenciosamente entre os esquecidos do Peru, comandou uma ordem religiosa espalhada misteriosamente por mais de 40 nações e, mais surpreendente ainda, atende ao sussurrado nome de Father Bob. Como teria este homem alcançado o trono de São Pedro sem jamais proferir um discurso de campanha ou hastear qualquer estandarte ideológico? O que ele esconde? Prepare-se para confrontar 10 revelações impensáveis que transformarão irrevogavelmente sua percepção sobre o novo pontífice. Algumas dessas verdades tocarão seu coração profundamente. Outras são tão extraordinárias que desafiam a própria credibilidade. E quando o último segredo for revelado, uma pergunta perturbadora permanecerá. Seria possível que o próprio Espírito Santo também guarde, nas profundezas de sua divindade, uma inexplicável afeição pelos White Sox? Um Papa americano e agostiniano emerge das sombras vaticanas. Quando o nome de Robert Francis Prevost ecoou pelos corredores secretos como o novo pontífice, um silêncio inquietante envolveu o mundo católico. Não era simplesmente a nomeação de outro líder espiritual, era o misterioso rompimento de uma tradição eurocentrada que perdurava enigmaticamente desde tempos imemoriais. O Papa Leão XIV não é apenas o primeiro pontífice americano na enigmática história da Igreja. É um presságio que sussurra verdades mais profundas do que os olhos desatentos podem captar. Ele avança carregando não apenas os símbolos sagrados do poder papal, mas o peso invisível de séculos de anseios por uma transformação autêntica que muitos duvidavam ser possível. Seu magnetismo inexplicável não emana de palavras cuidadosamente orquestradas, mas de uma existência dedicada à desconcertante simplicidade, à arte esquecida da escuta genuína e a uma visão comunitária que poucos compreenderam completamente. Como membro dos agostinianos, ele introduz no trono de Pedro uma espiritualidade intrigantemente discreta, mas irresistivelmente poderosa. Aquela que habita misteriosamente nas entrelinhas do serviço silencioso, do cuidado imperceptível e das profundezas inexploradas da interioridade. Este Papa desconhecido dispensa a ostentação, mas possui uma presença perturbadora que tem agitado secretamente os labirintos de poder do Vaticano de maneiras que poucos ousam mencionar abertamente.
A ascensão enigmática de Leão XIV simboliza um sopro quase imperceptível de esperança para uma igreja verdadeiramente global, pluralista e missionária que muitos acreditavam impossível. Ele transcende a identidade de Papa de Roma para encarnar o intrigante papel de Papa dos marginalizados, dos invisíveis e das culturas periféricas que o poder tradicional relutou em reconhecer. Sua origem nas Américas e sua misteriosa atuação nas profundezas da América Latina reverbera diretamente nos corações daqueles que secretamente ansiavam por uma espiritualidade mais visceralmente conectada à realidade cotidiana. Quem poderia ter previsto que a santidade encontraria seu caminho desde as ruas enigmáticas de Chicago? E engana-se profundamente quem imagina que o conclave selecionou um rosto desconhecido apenas por mera novidade. A escolha deste Papa agostiniano foi uma declaração velada de que o Espírito Santo ocasionalmente sopra pelos caminhos mais inesperadamente improváveis. E quando o faz, não solicita documentação, mas exige coragem inquestionável, humildade desconcertante e uma escuta verdadeira que poucos possuem. E por falar em escuta, o que realmente aconteceu naquele conclave relâmpago permanece envolto em mistério que promete revelações futuras perturbadoras. A fumaça branca mal havia começado sua ascensão quando o nome de Robert Francis Prevost já reverberava enigmaticamente pelas antigas paredes vaticanas. O conclave foi inexplicavelmente célere, como se todos os cardeais compartilhassem secretamente um conhecimento prévio sobre o escolhido. Não houve conflitos visíveis nem manobras políticas detectáveis, apenas um silêncio cúmplice e uma decisão que parecia predestinada por forças além da compreensão comum. Diferentemente de outros conclaves, marcados por tensões palpáveis e polarizações evidentes, este foi caracterizado por uma serenidade intrigantemente incomum. O novo pontífice não figurava entre os favoritos das previsões, mas era misteriosamente respeitado por todas as facções, dos mais tradicionalistas aos mais vanguardistas. Sua autoridade não emanava de articulações estratégicas, mas de uma trajetória de vida que comunicava mensagens codificadas por si só, algo que nos círculos ocultos do Vaticano ainda carrega um peso inexplicável. O que mais intriga, sua eleição manifestou-se mais como um sussurro enigmático do que como uma proclamação retumbante. Ele jamais precisou elevar sua voz para ser ouvido. Talvez seja por isso que ele tenha sido secretamente reconhecido como o Papa do Diálogo, aquele que poderia cicatrizar as feridas internas da Igreja sem forçar os pontos delicados. Um Papa da escuta profunda, da ponderação silenciosa e do respeito a uma diversidade pastoral, que poucos compreenderam plenamente. E se exteriormente o conclave transcorreu com brevidade enigmática, seus bastidores foram palco de intensidade quase palpável. A espiritualidade pastoral profunda, a vivência em comunidades despojadas e a aura misteriosa do Father Bob impuseram-se com uma força silenciosa que poucos ousariam questionar. Os cardeais compartilhavam um segredo velado. A Igreja não clamava por outro político habilidoso, mas por um autêntico pastor que poucos acreditavam existir. E quem poderia ter previsto que esta escolha tão inesperadamente poderosa emergiria das entranhas do sul de Chicago, um lugar que o Vaticano raramente contemplava? Antes de se transformar no enigmático Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost era apenas o intrigante Bob das ruas do sul de Chicago, um território marcado por confrontos trabalhistas, igrejas de tijolo vermelho desgastado e o aroma persistente de churrascos comunitários que permeava calçadas rachadas. Cresceu imerso num multiculturalismo operário, onde misteriosamente fé e luta social não se opunham,
mas entrelaçavam-se em uma dança secreta. A dureza impiedosa daquela realidade ensinou-lhe sobre justiça muito antes que qualquer tratado teológico pudesse tentar, e talvez seja este o segredo inexplicável de por que jamais conseguiu esquecer suas verdadeiras origens, mesmo quando o poder chamou seu nome. Sua família, católica até a medula dos ossos, frequentava a igreja não por mera formalidade social, mas por uma quase inexplicável necessidade de sobrevivência espiritual. Foi naquele santuário improvável que o pequeno Bob descobriu o altar, o perturbador silêncio da oração autêntica e o poder oculto da comunidade verdadeira. Tornou-se coroinha ainda criança, e naquela batina absurdamente grande para seu corpo franzino, já carregava um universo de propósito que poucos conseguiam decifrar. A igreja nunca representou para ele um santuário distante. Era uma misteriosa extensão de seu próprio lar. As ruas imprevisíveis de Chicago esculpiram seu olhar profundamente humano. A convivência diária com imigrantes anônimos, trabalhadores, exaustos e famílias lutando contra invisíveis dificuldades cultivou nele, desde cedo, um senso de compaixão inexplicavelmente genuína. Ele compreendia, como poucos, que espiritualidade desprovida de empatia não passava de retórica vazia, um segredo que muitos líderes religiosos nunca descobriram. Foi essa vivência enigmaticamente encarnada que estabeleceu as fundações para o futuro Papa missionário que o mundo, décadas depois, conheceria com assombro. É perturbador imaginar que aquele garoto comum, apaixonado por beisebol e de espírito inquietantemente questionador, um dia ascenderia ao trono papal. Mas o caminho já se delineava secretamente ali, entre a bola de tênis ricocheteando no quintal modesto e os sermões dominicais que pareciam falar diretamente a ele. E esse misterioso espírito de proximidade com o povo comum apenas se aprofundaria, inexplicavelmente, quando ele atravessasse o continente em direção às terras desconhecidas da América do Sul. Muito antes de contemplar tronos ou títulos pomposos, Robert Francis Prevost já liderava com desconcertante humildade uma das ordens mais antigas e enigmáticas da Igreja, a Ordem de Santo Agostinho. Em 2001, foi eleito prior geral, uma posição que poucos reconhecem, mas que carrega a assombrosa responsabilidade de guiar espiritualmente milhares de religiosos espalhados misteriosamente por mais de 40 países no mundo. Ele nunca governou. De cima, caminhava silenciosamente ao lado. Seu estilo de liderança assemelhava-se mais ao bastão discreto de um peregrino do que ao cetro ostensivo do poder. Durante seus 12 anos como líder mundial da Ordem, aquele que se tornaria o Papa, Leão XIV viveu literalmente na estrada, em uma jornada que poucos compreenderam completamente. Visitava comunidades remotas que o poder eclesiástico havia esquecido, celebrava com uma simplicidade que desconcertava os observadores e, mais intrigante ainda, ouvia muito mais do que falava. Esta itinerância pastoral, como ele misteriosamente a denominava, tornou-se sua marca distintiva em um mundo onde poucos prestavam atenção. Ele não impunha ordens, oferecia presença. E isso, num universo religioso frequentemente hierárquico e distante, fazia uma diferença que poucos conseguiam explicar, mas todos podiam sentir. A espiritualidade agostiniana que permeia seu ser sustenta-se em pilares enigmaticamente simples, mas inexploravelmente profundos. Interioridade misteriosa, comunidade autêntica e serviço silencioso. Não se trata de uma teologia reservada para eruditos especialistas, mas de uma vivência enigmática entrelaçada ao cotidiano. Ao assumir essa liderança global, ele transformou a Ordem
não através de proclamações grandiosas, mas por meio de gestos aparentemente insignificantes e persistentes que poucos conseguiam decifrar completamente. Era sem que ninguém pudesse prever o Papa humanizado muito antes de ser formalmente Papa. Muitos sussurram que sua atuação à frente da ordem foi uma preparação velada para o que o destino reservava. Mas talvez nem mesmo ele pudesse imaginar que aquela escuta pacientemente profunda, aquela inexplicável conexão com culturas locais e aquela simplicidade firmemente desconcertante o conduziriam misteriosamente ao próprio coração pulsante do Vaticano. E quando seu olhar voltou-se para as terras enigmáticas da América Latina, algo profundamente inexplicável se reconectou. Para aqueles que compartilharam sua jornada, ele sempre será enigmaticamente conhecido como Father Bob. Este apelido, surpreendentemente íntimo, consolidou-se tanto nos bairros esquecidos do Peru quanto nas comunidades americanas que acompanharam sua misteriosa trajetória. Este título aparentemente informal revela algo profundamente perturbador. O Papa Leão XIV sempre existiu mais na proximidade do que na distância, mais como amigo inexplicável do que como autoridade formal. Isso transformou tudo, de maneiras que poucos conseguem articular completamente. Na realidade cotidiana, este apelido tornou-se praticamente um símbolo cifrado de sua espiritualidade pastoral. Enquanto muitos usavam o colarinho clerical como barreira protetora, ele sempre o utilizou como ponte misteriosa. Father Bob era aquele que, inexplicavelmente, sentava-se no chão empoeirado com crianças, escutava com atenção desconcertante os dramas silenciosos das mães e ria genuinamente com os anciãos após as celebrações. Ele não discursava sobre o povo, dialogava enigmaticamente com o povo. Sua presença gerava um acolhimento quase sobrenatural. Os fiéis não enxergavam nele um mero representante institucional, mas alguém com quem misteriosamente se podia contar nos momentos mais sombrios. Em tempos de crescente distanciamento entre hierarquia e base, ele resgatava o olhar direto nos olhos, o abraço perturbadoramente sincero, a linguagem cifrada do coração. Este fenômeno fez com que sua reputação transcendesse fronteiras sem necessitar de estratégias de marketing ou exposição midiática. Este modo de ser, tão aparentemente simples quanto secretamente revolucionário, reverberou também entre os cardeais do enigmático conclave. Muitos já o conheciam como um missionário que jamais recusava um convite para percorrer quilômetros apenas para visitar uma família esquecida. Um jeito de ser que logo ganharia ainda mais força misteriosa, lá onde os imponentes Andes parecem tocar o céu. Foi na década de 80 que Robert Francis Prevost embarcou em direção ao Peru, sem sequer suspeitar que aquelas terras enigmáticas iriam remodelar não apenas seu ministério, mas as profundezas inexploradas de sua alma. Chegou como um simples missionário agostiniano, mas rapidamente enraizou-se nas comunidades empobrecidas e esquecidas de Chulucanas. Ali, onde o asfalto jamais alcança, ele caminhava horas sob o sol inclemente para visitar famílias que o mundo havia abandonado. E cada passo silencioso tornava-se uma oração estranhamente concreta. Sua misteriosa missão transcendia vastamente os sacramentos formais. Ele contribuía na construção de escolas improvisadas, orientava jovens perdidos, mediava conflitos aparentemente irreconciliáveis entre vizinhos. Não era apenas um sacerdote. Era uma presença inexplicavelmente viva, uma referência enigmática, parte integrante da paisagem afetiva daquele povo. Os andinos não enxergavam nele um estrangeiro, mas um irmão que, misteriosamente, sempre pareceu pertencer àquele lugar. Foi neste cenário improvável que nasceu o Papa dos Esquecidos, o Papa latino-americano, o Papa perturbadoramente humanizado.
Entre montanhas imponentes e poeira ancestral, ele aprendeu a escutar de uma forma que poucos compreendiam. A escutar as dores silenciadas, os sonhos aparentemente insignificantes, a fé despretensiosamente autêntica que pulsa no cotidiano. Dos invisíveis, esta espiritualidade enigmaticamente encarnada tornou-se parte indissociável de sua identidade secreta, uma fé que não se impõe autoritariamente, mas que acompanha silenciosamente. O Papa Leão XIV foi moldado tanto pelos textos misteriosos de Santo Agostinho, quanto pelos olhares perturbadoramente sofridos das crianças peruanas que poucos notavam. E quando retornou ao Vaticano anos depois, não trouxe em sua bagagem apenas lembranças. Carregou uma visão inquietantemente clara de que a Igreja precisa respirar o aroma autêntico das aldeias esquecidas, falar a linguagem dos simples e calçar as sandálias empoeiradas da missão verdadeira. E falando em linguagens, você suspeitaria que ele também é um papa misteriosamente poliglota. O novo pontífice também vibra intensamente com rebatidas e corridas, e não é algo recente. Robert Francis Prevost é torcedor declarado do Chicago White Sox, o time do lado sul da cidade que representa enigmaticamente os operários, os imigrantes, os batalhadores anônimos. E isto revela mais do que aparenta sobre sua verdadeira natureza. O Papa Leão XIV jamais se distanciou de suas origens misteriosamente humildes, nem mesmo quando os holofotes deslumbrantes do Vaticano voltaram-se inesperadamente para ele. Mais do que mero esporte, o beisebol integra secretamente sua espiritualidade profunda. A paciência enigmática entre os innings, a estratégia silenciosamente calculada, a importância de cada gesto aparentemente insignificante, tudo isso contribuiu para formar seu olhar pastoral, que poucos compreendem completamente. Ele enxerga a presença divina também nas arquibancadas populares, na torcida inexplicavelmente fiel, no suor do esforço coletivo que muitos ignoram. É o Papa surpreendentemente esportista que sorri com um brilho misterioso quando menciona o time do coração. O White Sox, para ele, nunca representou apenas um passatempo juvenil. Foi o elo enigmático com sua família, com os vizinhos, com a cultura popular das ruas de Chicago que formaram seu caráter. Torcer por esse time é assumir silenciosamente a identidade de quem não tem caminhos facilitados, mas jamais capitula. E talvez seja por isso que seus olhos brilhem de forma desconcertante ao comentar sobre um jogo, porque cada jogada o remete ao mistério de que a fé também se constrói no detalhe que poucos percebem. No Vaticano, ele não oculta o orgulho dessa paixão inexplicável, e isso humaniza o papado de formas que intrigam os observadores, aproxima o inacessível, quebra protocolos centenários sem perder a reverência essencial. Afinal, quem poderia imaginar que um papa usaria discretamente um boné da MLB no intervalo de uma reunião com cardeais? E esse amor pelo esporte penetra ainda mais profundamente em seu ser, principalmente quando ele empunha misteriosamente uma raquete. Se a Igreja Católica é verdadeiramente global, então seu líder precisa dialogar com o mundo de formas que poucos conseguem. E Robert Francis Prevost, o enigmático Papa Leão XIV, faz isso com uma maestria desconcertante. Ele domina inglês, espanhol, italiano, francês, compreende profundamente o latim e ainda aventura-se no português com uma simpatia surpreendente. Mas o mais intrigante não é a quantidade de idiomas, é como ele os utiliza, como pontes misteriosas, nunca como vitrines de erudição. Nas viagens missionárias ou nas audiências vaticanas, ele insiste em falar na língua do interlocutor, mesmo que com sotaque perceptível, porque compreende secretamente que a verdadeira escuta inicia-se no respeito ao idioma do outro. Ele
Dispensa intérpretes para estabelecer conexões genuínas. Sua fluência transcende as meras palavras, alcança as profundezas inexploradas do coração. É o Papa do diálogo autêntico, do olhar direto nos olhos, da linguagem acessível que poucos líderes religiosos conseguem empregar. Esta habilidade linguística também o destacou misteriosamente dentro das estruturas vaticanas. Em meio a reuniões complexas com cardeais de culturas profundamente distintas, ele transformou-se inexplicavelmente em elo unificador. Quando se pronuncia, é como se cada continente se sentisse secretamente representado. A pluralidade deixa de ser percebida como problema e transmuta-se em riqueza inexplorada. E neste mundo polarizado, isso possui um valor que transcende o ouro, ou melhor, transcende a própria fé. É por isso que muitos vislumbram nele o rosto de uma igreja enigmaticamente renovada, sem muros nem barreiras artificiais. Uma igreja que fala todas as línguas porque vivencia, silenciosamente, todas as dores humanas. E entre uma reunião confidencial e outra, entre um idioma e outro, ele ainda encontra tempo misterioso para outra paixão linguística quase secreta: o tênis. Poucos imaginariam que o Papa Leão XIV dedicou incontáveis manhãs empunhando uma raquete e perseguindo bolas amarelas pelas quadras empoeiradas. Mas, surpreendentemente, Robert Francis Prevost nutre uma paixão pelo tênis desde sua juventude, não como um passatempo elitista, mas como prática misteriosa de disciplina e superação pessoal. Ele mesmo confidencia que este esporte moldou, secretamente, sua espiritualidade profunda. O tênis, para ele, sempre representou muito mais que um simples jogo. Cada saque exigia um foco quase meditativo, cada erro demandava uma humildade desconcertante, cada ponto transformava-se em um convite enigmático à persistência. E assim como na jornada da fé, o verdadeiramente essencial não era a vitória, mas o crescimento interior a cada troca silenciosa. O novo pontífice utilizava esse esporte até mesmo como ferramenta evangelizadora surpreendentemente eficaz, especialmente com jovens em situações de vulnerabilidade social. Durante sua misteriosa missão no Peru, incontáveis foram as ocasiões em que levou uma bola gasta e uma raquete simples para comunidades esquecidas. Ali, entre uma partida improvisada na terra batida e uma conversa aparentemente casual em um banco de concreto rachado, formavam-se laços inexplicáveis, surgiam confissões inesperadas, desabrochavam vocações que ninguém poderia prever. O Papa missionário compreendia secretamente que o Evangelho também podia ser anunciado com tênis empoeirados e suor autêntico. Essa leveza enigmática em seu modo de ser, a integração misteriosa entre espiritualidade profunda e humanidade tangível, constitui uma das marcas mais intrigantemente cativantes do novo Papa. E não seria surpreendente se, entre um compromisso papal e outro, ele ainda executasse mentalmente alguns saques para manter um equilíbrio que poucos compreendem completamente. E falando em equilíbrio enigmático, revelemos agora um detalhe curioso que pouquíssimos líderes religiosos carregam: a desconcertante dupla nacionalidade. Robert Francis Prevost nasceu nas ruas de Chicago, mas foi nas terras misteriosas do Peru que sua alma verdadeiramente enraizou-se de formas que poucos conseguem explicar. O enigmático pontífice carrega duas cidadanias. É americano por nascimento e peruano por escolha consciente, por naturalização oficial e, mais intrigante ainda, por um amor inexplicável. Esta dupla nacionalidade transcende vastamente um mero registro em passaporte, representa um símbolo vivo de uma espiritualidade que atravessa fronteiras que muitos consideram intransponíveis. No Peru, ele não foi um mero missionário de passagem, mas transformou-se misteriosamente em
Parte da cultura andina ancestral. Assimilou seus ritmos secretos, suas dores silenciadas, sua fé enigmaticamente silenciosa. Quando caminhava entre povoados remotos, os habitantes locais não o identificavam como o estrangeiro padre, mas como nosso padre Bob. Uma integração tão profundamente misteriosa que o povo o adotou espiritualmente muito antes que o Estado o reconhecesse oficialmente, e ele acolheu com enigmático fervor essa existência binacional que poucos conseguem compreender plenamente. Esta dualidade moldou secretamente sua visão da Igreja Católica como um organismo misteriosamente vivo e pluralista. Em sua percepção desconcertante, não existem centro e periferia, apenas corpos distintos que respiram em uníssono por razões que transcendem a compreensão comum. O Papa Leão XIV assimilou, tanto nas paisagens rurais quanto nos labirintos urbanos, a arte misteriosa de dialogar com culturas que não se impõem autoritariamente, mas se entrelaçam de formas quase imperceptíveis. Uma igreja de rostos surpreendentemente diversos, unidos por uma única missão enigmática: servir com uma humildade que desafia explicações. Esta dupla cidadania carrega também um valor simbólico profundamente perturbador. Revela que o novo pontífice emerge de um mundo em transformação silenciosa, um universo onde as raízes ancestrais não precisam necessariamente sufocar os ramos emergentes por razões que poucos ousam articular. Foi portando esta identidade enigmaticamente múltipla que ele ascendeu pelos degraus secretos do Vaticano, trazendo misteriosamente no coração as altitudes dos Andes e nas veias o pulsar das ruas esquecidas de Chicago. Agora que você vislumbrou as histórias veladas por trás do nome Leão XIV, o que mais profundamente perturbou suas certezas? Seria a imagem inexplicável de um pontífice como torcedor fervoroso do White Sox, ou a visão desconcertante de um papa percorrendo quilômetros por estradas empoeiradas apenas para escutar as vozes silenciadas do povo andino? Qualquer que seja sua resposta, uma verdade enigmática emerge com clareza perturbadora. O novo Papa está inaugurando secretamente uma era em que a espiritualidade entrelaça-se com a humanidade de formas inexplicáveis, sem abdicar da autoridade, mas adquirindo uma relevância que poucos conseguem decifrar completamente. Você já se permitiu contemplar o quanto a liderança autêntica não se impõe através de títulos pomposos, mas se conquista misteriosamente através da presença genuína que poucos compreendem? Talvez este seja o momento crucial para refletir sobre seu próprio papel enigmático no mundo que o cerca. Será que você está verdadeiramente escutando aqueles que habitam seu entorno ou apenas ouvindo superficialmente? Estaria disposto a caminhar com uma simplicidade desconcertante e servir com uma profundidade que poucos alcançam, seguindo os passos misteriosos de Leão XIV? Qual destas atitudes enigmáticas você incorporará em sua existência a partir de hoje? Qual destas revelações perturbadoras inspirará você a tornar-se mais corajosamente autêntico, mais generosamente presente, mais verdadeiramente alinhado com sua fé mais profunda? Seja qual for sua resposta, compartilhe nos comentários sua opinião sincera. Vamos iniciar este diálogo misterioso, como faria o Papa do diálogo e do coração inexplicavelmente aberto. E se você deseja continuar acompanhando histórias que tocam inexplicavelmente as profundezas da alma, provocam questionamentos inesperados e inspiram transformações silenciosas, inscreva-se agora no canal. Ative o enigmático sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente conhecer este lado surpreendentemente humano do novo pontífice. Porque a fé, quando autenticamente humana, torna-se misteriosamente irresistível. Agora eu te pergunto,
O que você espera do novo Papa? Achou a melhor escolha? Escreva nos comentários abaixo, se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.